Em 2014, uma menina de cachinhos claros e um sorriso que iluminava qualquer ambiente desapareceu sem deixar rastros. Ela se chamava Emily Miranda Anacleto. O principal e único suspeito do seu sumiço era seu próprio pai. Mas a verdade sobre o que aconteceu com ela pode ter se perdido para sempre em meio a uma briga de família, uma fuga e chamas. Hoje, vamos contar a história de um desaparecimento que parou Santa Catarina e que até hoje é uma ferida aberta, um mistério sem ponto final. Este é o caso de Emily Anacleto. Por aqui, as quartas são cinzas, um lembrete de que algumas pessoas jamais são esquecidas e de que a esperança continua viva, esperando por um reencontro. Para entender o que levou ao desaparecimento de Emily, precisamos voltar para o dia 21 de maio de 2014, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Emily tinha pouco menos de 2 anos de idade. Seus pais, Alexandre Anacleto e sua mãe, estavam separados. E como em muitos términos, a relação não era amigável. Havia discussões, desentendimentos sobre a guarda e o bem-estar da filha. Aquele dia, infelizmente, não foi diferente. Segundo o que a mãe de Emily relatou à polícia, Alexandre foi até sua casa para visitar a filha. A visita, no entanto, rapidamente se transformou em mais uma discussão intensa. O clima pesou, as vozes se alteraram e então, em um ato de impulso ou premeditação, Alexandre tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou a pequena Emily no colo e saiu de casa. Ao sair, ele teria dito à mãe uma frase que se tornaria uma premonição assustadora. Algo como: "Você nunca mais vai ver a sua filha." Naquele momento, o desespero tomou conta. Era a fúria de uma briga falando mais alto ou era uma ameaça real? A mãe, aflita, imediatamente procurou as autoridades. A esperança inicial era de que fosse um susto, que o pai voltaria com a menina assim que a cabeça esfriasse. Mas as horas começaram a passar. 1, 2, 10, 24 horas. E nenhum sinal de Alexandre ou da pequena Emily. O que era um conflito familiar havia escalado para um alerta de desaparecimento em todo o estado. A polícia deu início imediato às buscas. Cartazes com o rosto de Emily, como este que vocês devem ter visto, se espalharam pela internet e pelas ruas. A comunidade se mobilizou, compartilhando a foto da menina, na esperança de que alguma pista surgisse. Onde Alexandre teria ido? Estaria ele escondido na casa de algum amigo? Teria fugido para outro estado? Todas as possibilidades estavam na mesa. Por 2 longos e angustiantes dias, não houve nenhuma notícia concreta. O silêncio era ensurdecedor para a família que esperava em casa. Até que, na noite do dia 23 de maio, a cerca de 80 quilômetros de Jaraguá do Sul, na cidade litorânea de Barra Velha, a polícia recebeu um chamado. Um carro havia sido encontrado incendiado em uma área mais afastada. Quando as equipes chegaram ao local, a cena era desoladora. O veículo estava completamente tomado pelos efeitos do fogo. E dentro dele havia um corpo. A identificação visual era impossível. O carro pertencia a Alexandre Anacleto. A angústia da família agora se dividia entre o luto e uma pergunta ainda mais aterrorizante. Se aquele era o corpo de Alexandre, onde estava Emily? Não havia nenhum sinal da criança no veículo ou em seus arredores. A polícia realizou uma varredura minuciosa na área, mas não encontrou absolutamente nada. Dias depois, um exame de DNA confirmou a identidade do corpo. Era, de fato, Alexandre. O principal suspeito, a única pessoa que sabia o paradeiro de Emily, havia partido, levando o segredo com ele. Com a partida de Alexandre, a investigação se transformou em um quebra-cabeça, com a peça principal faltando. O que aconteceu naquelas 48 horas entre o momento em que ele levou Emily e o momento em que seu carro foi encontrado? A polícia passou a trabalhar com 2 linhas principais de investigação, uma mais sombria que a outra. A primeira, e mais temida pela família e pelos investigadores, era a de que Alexandre, em um ato extremo, poderia ter feito algo terrível com a própria filha antes de causar o seu próprio fim. As buscas por Emily foram intensificadas em toda a região de Barra Velha, em matas, rios e na orla. Mas nenhum vestígio dela, nenhuma peça de roupa, nenhum brinquedo, absolutamente nada foi encontrado. Sem um corpo, essa teoria permanece apenas como uma possibilidade terrível, uma suspeita que não pode ser confirmada. A segunda teoria, que por muito tempo alimentou uma fagulha de esperança, era de que Alexandre poderia ter entregado Emily a uma outra pessoa ou família. Teria ele planejado isso? Entregado a filha para alguém criar, talvez até mesmo fora do Brasil, como uma forma de se vingar da mãe, garantindo que ele realmente nunca mais a visse?
A Polícia Federal e até a Interpol foram acionadas para investigar essa possibilidade. O nome de Emily foi colocado em listas internacionais de pessoas desaparecidas. Pistas foram checadas, informações foram apuradas, mas, novamente, todas as buscas levaram a becos sem saída. Essa hipótese, embora menos trágica, também nunca encontrou nenhuma evidência que a sustentasse. A verdade parecia ter se transformado em fumaça. Hoje, mais de uma década se passou. Emily Miranda Anacleto, aquela garotinha de quase 2 anos, seria uma adolescente de 12, quase 13 anos. É um rosto que carrega a inocência da criança que foi e o mistério da adolescente que talvez seja. O caso de Emily permanece oficialmente aberto, mas é considerado um caso frio, sem novas pistas, novas testemunhas ou novas tecnologias que possam extrair alguma informação das cinzas daquela noite. A investigação fica estagnada. Para a justiça, é um arquivo. Mas para a mãe, para a família, é uma dor que não se prescreve, uma ausência que se faz presente todos os dias. A frase dita por um dos delegados na época resume perfeitamente a tragédia deste caso. A verdade sobre o paradeiro de Emily muito provavelmente partiu junto com o pai dela. O mais importante é manter a memória de Emily viva. Se você souber de qualquer informação que possa ajudar neste caso, ligue de forma anônima e gratuita para o número 181. Sua informação pode ser a peça que falta para um reencontro. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.